Pessoal, nós montamos até então o diagrama de blocos do controlador, né? E hoje nós vamos dar atenção, né? Quer dizer, começar a dar atenção no modulador PWM, que é o principal desse circuito aqui. Ele em si é formado por três estágios aqui, né? Três etapas, que é o oscilador, né? Precisando de um oscilador de onda quadrada. Nós vamos fazer ele para nos dar em torno de 16 kHz. Depois dessa etapa, ele vai para uma modificação da sua forma de onda, né? A gente vai tentar aproximar ela de uma triangular. E depois disso, nós vamos para outra etapa, que é a de comparação, né? E na saída desse comparador, nós vamos finalmente ter a nossa modulação por largura de pulso ali, né? E muito bem. Vamos abrir aqui o LT Spice, já está aberto, né? Melhor falando. E vamos começar com a fonte, né? Tudo vai começar com a nossa fonte de tensão constante aqui. E nós vamos abrir aqui, quero dizer, colocar nosso transistor, né? Ele tem que ser NPN. Vamos colocar ele aqui. E polarizá-lo da seguinte forma. Vamos colocar um resistor no coletor dele aqui. Ligar o emissor no negativo. E o resistor, né, no positivo. Segundo o nosso esquema de blocos, eu escolhi essa tensão de 15 volts para alimentar o nosso modulador PWM. E assim será. Temos aqui 15 volts alimentando o nosso transistor, que está com um resistor no seu coletor aqui. Esse resistor eu vou colocar 470, né? Beleza. E o que é que vai acontecer? Se eu simplesmente simular o nosso circuito aqui, vamos começar em 0, terminar em 0.01, né? Marcar essa última opção aqui de baixo. Então, iniciando, nós podemos ver a corrente em cima do resistor de 470, que está em verde aqui, né? A corrente é 0 microamperes, né? Temos corrente nenhuma. Ou seja, o nosso transistor está trabalhando aberto aqui. Então a gente precisa fazer ele fechar. Primeira coisa que nós vamos fazer é isso. Então nós vamos adicionar um resistor, né? Outro resistor, que vai mandar uma corrente, né, na base desse transistor aqui. E esse resistor nós vamos colocar 2K2, 2.2K, ou seja, 2200 ohms. O transistor nós vamos escolher um 2N22222. Beleza. E vamos simular agora. Agora o comportamento deu uma mudada, né? Ou seja, a corrente no resistor aqui de 470 ohms. Faltou uma coisa aqui. Nós temos que pôr uma referência, né? Vamos colocar um terra aqui no nosso negativo da fonte, né? E agora sim vai dar certo. Simulando, o que é que nós temos aqui, ó? A corrente no resistor 1 está um pouco menor do que 33 miliamperes nesse resistor aqui, né? E qual é a corrente no resistor 2, né? Nosso resistor que está ligado à base do transistor.
a corrente ela é menor, ou seja, 6 miliamperes. Eu vou trocar a cor, né, porque pode estar a cor de mais fácil visualização. Vou colocar amarelo, sim. Beleza. Então essa corrente, ela está passando pela base, na junção base emissora aqui do transistor, está sendo amplificada e jogada no coletor. Ou seja, entra uma corrente na base, é amplificada aqui e mandada para esse resistor de 470 ohms, uma corrente maior. Esse aí é o principal efeito, né? E agora o que é que eu vou ver? Nós vamos ver a tensão, sinais de tensão aqui em cima. A tensão de coletor. Beleza, a tensão de coletor ela está bem baixa, né? Quase zero. E o que é que eu vou fazer agora? Eu vou desligar esse resistor aqui de base, né? E simular. Esse é o que acontece. A corrente foi para 15 volts, que é a mesma alimentação da fonte. Ou seja, se eu tiver nenhuma corrente circulando na base, a tensão aqui no coletor dele, né, será de 15 volts. E se eu tiver uma corrente circulando na base, a tensão vai para zero. Então o que é que eu preciso fazer? Eu tenho que fazer um circuito que automaticamente fique trocando de estado, né? Fique 0 volts, 15 volts, 0 volts, 15 volts, em um dado período. E assim eu faço um oscilador. E muito bem, com transistores e resistores, a gente não vai conseguir fazer isso, né? Ao menos até então eu não conheço uma forma. Então eu tenho que adicionar um capacitor, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou adicionar um capacitor aqui na base, entre a base e o terra, né? E o valor desse capacitor eu vou colocar 1 micro, né? E simulando aqui. Então o que é que acontece? Eu vou tirar a onda de tensão porque ela é mais confusa, né? A gente vai pela de corrente, que é essa garrinha aqui, né? Beleza. O que é que nós temos aqui? Assim que eu liguei o circuito, a corrente nesse resistor 1, né, o resistor de coletor, era zero. E no passar do tempo, a corrente foi subindo bruscamente até os próximo a 33 mA de antes. Eu vou dar um zoom aqui e olha só o que é que nós temos. Ou seja, até 80 microsegundos a corrente era nula. Ela foi aumentando, né, bruscamente, e a partir desse ponto a corrente ficou aqui em mais ou menos 32 mA. Agora a gente precisa fazer isso se repetir, né, porque só acontece uma vez. Aconteceu uma vez e continuou, né? Ou seja, esse aqui é o nosso regime transitório, e esse aqui é o regime permanente do circuito. Então ele nunca vai sair daqui, sempre vai se manter nessa forma permanente, né? Com essa corrente fixa aí. Então a gente precisa de um outro circuito que vai ser ligado aqui nessa base, né? Para que eu controle essa corrente que vai entrar, né? Ora a corrente vai ter que ser nula, ora a corrente vai ter que ser existente, né? Maior do que zero. Ele vai ficar assim, uma corrente aparecendo, uma corrente desaparecendo. E aí a gente vai ter uma onda nível lógico alto, nível lógico baixo, nível lógico alto, nível lógico baixo, e assim por diante, né? Então, a princípio é isso aqui, né? Esse aqui é o circuito inicial. No próximo vídeo a gente vai ver como é que vai ser feita essa automação, certo?